Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós ainda louvamos e bendizemos o Teu nome por Tua graça e o privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de expor a mesma. E nesse momento, ó Deus, rogo a Ti que Tu, como o Deus Todo-Poderoso, possa preparar cada coração aqui, ó Deus, assim como teu Filho Jesus Cristo falou acerca na parábola das sementes, que seja um terreno, ó Deus, fértil, que dê, ó Deus, frutos a 30, 60 e a 100 por um. Tu mesmo, ó Deus, possa estar preparando cada terreno aqui do coração de cada um dos que aqui ouvem, para entender, ó Deus, a Tua palavra, para aplicá-la, para viver a Tua palavra, Senhor. Assim nós a Te oramos, como também rogamos a Ti, ó Deus, rogo a Ti que Tu me abençoes na exposição da Tua palavra, para que eu seja fiel à Tua palavra, ó Deus, e os irmãos aqui possam compreender, ó Deus, aquilo que Tu propões no texto sagrado a passar para o Teu povo. Assim nós aqui oramos no nome de Cristo. Amém. Se você pudesse estar presente em uma das grandes obras e dos grandes relatos das Escrituras, se você pudesse estar testemunhando um desses acontecimentos históricos, qual seria o que você queria estar? Qual deles? A morte, ressurreição, ascensão de Cristo, Davi quando derrotou Golias, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho e ali derrotou todos os inimigos, sem que Israel pudesse necessitasse ali de desembainhar nenhuma espada. Qual seria o texto em que você almejaria, na verdade, estar presente? Apesar de todos esses acontecimentos que eu citei e muitos outros serem marcantes, o que mais me chama a atenção é justamente esse que nós acabamos de ler. Pare para meditar sobre essa narrativa. Depois de Deus fazer todas as coisas, Ele viu no verso 31 do capítulo 1, ele diz que tudo era muito bom. E o Senhor nesse dia, Ele descansou. E veja aqui no capítulo 2, versículo 1, Ele vai dizer, como se num resumo: assim pois foram acabados os céus e a terra e o seu exército. Ou seja, os seres viventes que Ele preencheu a terra. Qual seria? E aqui, meus irmãos, está, pelo menos eu contemplo como um dos momentos mais extraordinários da narrativa bíblica, quando acabou todas as coisas e Deus viu essa perfeição.
E muitas vezes nós queremos isto, voltar lá ao passado e contemplar alguns momentos marcantes, alguns que nós não tivemos no momento. E lendo certa vez acerca de um devaneio de um cientista que afirmava que se nós pudéssemos viajar com velocidade suficiente no espaço, nós poderíamos ir longe o bastante e conseguiríamos alcançar a história no desenrolar diante dos nossos olhos. Apesar de pura imaginação e devaneio desse cientista, um dia nós contemplaremos a criação, assim como fora criada em sua perfeição, quando Deus restaurou todas as coisas. E é esse aspecto, meus irmãos, que está aqui no capítulo 2, versículos 1 ao 3, onde Deus ele fala de um dia que não tem início nem fim. Nós estamos acompanhando a narrativa de Gênesis. No capítulo 1, versos 1 e 2, ele fala aqui como Deus ele criou todas as coisas, como ele criou inicialmente o tempo. Ele deu início lá como se fosse um cronômetro, ele startou um cronômetro, ele criou o tempo. E logo após os versos 3 ao versículo 11, está onde o Senhor fez os 3 primeiros dias. E tem algo que é interessante nesses 3 primeiros dias, como também nos outros 3, que ele diz assim: houve tarde e manhã no 3º dia. Mas quando chega no 7º dia, ele muda completamente a escrita, aonde não tem início nem fim. E esse texto de Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3, ele vai falar sobre o descanso sabático instituído por Deus na criação. Ele mostra também, durante toda a narrativa bíblica, o desenvolvimento desse dia na história de Israel e sendo pleno em Cristo. Então, esse texto de Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3, ele nos é belo, por causa dessa separação, dessa santificação deste dia. E este dia, meus irmãos, ensina que o verdadeiro repouso só pode ser encontrado no Senhor, nos direcionando a viver em conformidade com a sua vontade e guardar o repouso eterno. E esse dia, este mandamento especificamente, como nós lemos no nosso Catecismo Maior, na pergunta 121, ele nos serve para guardar todos os demais mandamentos. Ele nos ajuda a guardar todos os demais mandamentos. E nós vamos ver o porquê ele nos ensina e nos ajuda a guardar os demais mandamentos. Então eu quero meditar com você esta manhã sobre o descanso sabático e sua plenitude em Cristo. O descanso sabático e sua plenitude em Cristo. Então nós vamos analisar primeiro aqui o primeiro sábado. O que é que ele nos diz? A palavra sábado, ela não se encontra aqui nesse parágrafo, mas Moisés ele está escrevendo aqui sobre o sábado, o 7º dia da semana. A expressão dia 7º é mencionado aqui nesses versículos 3 vezes. E o termo sábado vem da palavra hebraica Shabbat, que significa cessar o trabalho, descansar, e ela está relacionada à palavra hebraica 7, que para o hebreu o número 7 é um dia de perfeição, de regozijo, de completude em todas as coisas. Então aqui nós precisamos considerar 3 princípios diferentes acerca do sábado. São 3 princípios acerca de que deve ser considerado o sábado. O primeiro princípio é o sábado pessoal do Senhor Deus, aqui nos versos 1 a 3. Então esse primeiro sábado, ele não ocorreu porque Deus estivesse cansado, depois de sua obra criadora, de tudo que ele fez. Não, Deus não se cansa nem se fatiga, como diz Isaías no capítulo 40, versículo 28. Mas Deus separou esse dia porque sua criação estava concluída, e ele
viu que o seu contentamento e a sua satisfação com o que havia criado. E aqui está justamente, meus irmãos, acerca nessa ligação de que todas as nossas obras, toda a nossa agenda e todo o nosso tempo está ligado ao dia do Senhor, de como nós observamos o dia do Senhor. Todo o nosso trabalho da semana, ele está apontando, direcionando para o dia do Senhor, de como nós guardamos esse dia, de como nós observamos que todas as coisas não estão relacionadas ao tempo, mas está relacionada também à eternidade. E veja, quando no verso 31 Deus diz assim: viu Deus tudo que fizera, e eis que era muito bom. Ele viu todas as coisas completas, e aqui ele muda, ele diz: olha, vamos ver agora o sétimo dia. E há três coisas que distinguem, primeiramente, o sétimo dia, o dia do Senhor, aqui nos versos 1 ao 3. Há três coisas que distinguem o sétimo dia dos outros 6 que foram criados. Por isso que temos que ter essa diferença, essa distinção. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, todo dia não é dia de Deus, Deus não criou todos os dias, será que Deus não abençoa também os outros dias? É certo que temos a bênção de Deus também nesses outros dias, mas neste dia especificamente ele diferenciou. Vamos ver que, em primeiro lugar, não é mencionada a expressão tarde e manhã, porque ele não externou, não expressou aqui a ideia de tarde e manhã. Aqui indica que o repouso do sábado, ele não tem fim, ele não tem início nem fim. Deus, ele criou o tempo, deu o start lá no capítulo 1, verso 1. No entanto, aqui quando chega nesse dia, no dia do Senhor, ele diz: olha, aqui não tem o tempo. Então, quando não tem tarde e manhã nesse dia, ele aponta para a eternidade. Deus está sempre ligando o seu povo com relação à eternidade. Deus nos fez eterno, Deus nos fez para vivermos eternamente. Tanto é que quando o Senhor voltar e vier os ímpios forem ali ressuscitados, nós também ressuscitados, nós viveremos eternamente com o Senhor, os salvos, e também os ímpios, eles viverão eternamente ali no inferno, com todas as suas agrúrias, mas eles não terão mais fim. A eternidade foi posta no coração do homem, e já no primeiro dia, é isso que o Senhor quer deixar bem claro, quando ele não registra o termo, não houve tarde nem manhã. E outro aspecto nesse dia, ou em segundo lugar aqui, é que não há registro de que ele tenha abençoado algum dos outros dias. Veja, quando ele diz no verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo. Não há registro que ele tenha nenhum dos outros dias abençoado, mas ele tornou esse dia uma bênção. As pessoas, quando falam acerca do dia do Senhor e meditam sobre o dia do Senhor, param de distinguir esse dia. Há uma bênção especial, a bênção Deus derramando sobre nós durante esse dia. Por isso o regozijo, por isso a expectativa, por isso parar de todas as outras obras. Como Deus parou as obras, não apenas porque tinha concluído, mas ele contemplou a obra da criação. E outro aspecto nesse dia é que, depois de abençoar, ele santificou este dia. Veja que no verso 13 ele ainda diz: e abençoou o dia sétimo e o santificou. O que significa santificar alguma coisa? Quando nós lermos alguma coisa tudo sobre santificação nas Escrituras, não podemos ter o conceito do uso comum ou do uso religioso do catolicismo romano em nosso meio, ao qual santificar é quando alguém opera algum milagre e é beatificado. Nós muitas vezes somos influenciados por esse pensamento que ouvimos no cotidiano. Tanto é que muitos dias são dias
direcionados a santos canonizados pelo catolicismo romano, e isso nos leva a, de fato, ser influenciado por esse conceito. Mas o conceito de santificação nas escrituras sagradas é quando Deus tira aquilo, ou algum instrumento, ou alguma coisa do uso comum, do uso que é feito no dia a dia, para uso específico, para uso exclusivo, para o uso que Ele mesmo assim o determinou para que seja feito. Então, nesse aspecto aqui, o Senhor, quando chega no 7º dia, Ele diz que Ele é o Deus do tempo, como também da eternidade. Ele criou o tempo, mas também Ele é eterno. Foi Ele quem criou o tempo e determinou a rotação dos planetas, do Sol, para guiar o dia e a noite. Mas ao mesmo tempo foi Ele quem definiu uma semana de 7 dias e separou um dia para si, para que apontasse para nós, para a eternidade. E é esse o propósito que Ele criou esse dia, para nós, meus irmãos, não ficarmos presos a o que é material, o que é passageiro, o que é finito. O grande problema do nosso coração é que, principalmente pós-queda, é que nós não enchemos o nosso coração com a eternidade, não pensamos, meditamos e nem temos a eternidade no nosso coração. Então o ideal é que, quando foram todas as coisas criadas, os seres vivos, eles viviam um dia de cada vez, mas quando Ele deu aqui o dia 7º, deu para nós como seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, para que pudéssemos desfrutar da eternidade com o Senhor. E as pessoas que hoje no mundo, o ser humano criado, vive numa rotina muito frenética, planeja, almeja descansar, mas aparentemente eles não encontram êxito, porque eles estão sempre ligados ao que é temporal, ao que tem tarde e manhã, o que é 24 horas, não separa esse dia para o Senhor. Então o primeiro dia aqui, o dia do Senhor, nos versos 1 ao 3, nos mostra o problema em que o mundo se encontra. O mundo está crucificado entre dois grandes malfeitores, dois grandes ladrões, como Cristo foi crucificado ali na cruz. O arrependimento de ontem, de não ter feito, de não ter dado tempo, de ter melhor usufruir daquele tempo, e as preocupações de amanhã, e não consegue desfrutar do hoje. Veja, quando não se observa-se o dia do Senhor como descanso de todas as outras obras seculares, nós não temos paz, não alcançamos o objetivo durante os outros dias. E Gênesis capítulo 2, versículo 2, é um marco dentro do pacto das obras. Veja, eu estou iniciando aqui justamente a preparação para os irmãos acerca do que ele vem tratando no restante do capítulo 2, que nós vamos justamente começar a meditar sobre o pacto das obras. E o Gênesis capítulo 2, versículo 2, ele é tipológico, ele tem um significado de descanso de Deus, uma necessidade divina, porque que nós temos de ter um dia eterno. Nosso dia, os nossos afazeres, as nossas obras, eles não têm um fim em si mesmo. E o repouso, ele tem implicações pactuais escatológicas, relacionadas tanto ao propósito inicial da humanidade, quanto à tipologia de um descanso futuro. Veja, esse aspecto, nós estarmos dentro do tempo e também termos a eternidade no nosso coração.
Então, diante do ponto de vista do pacto das obras, o repouso de Deus deve ser como um padrão para o homem criado. Adão, como nosso cabeça federal da humanidade, ele estava sob a obrigação de perfeita obediência. Se ele tivesse cumprido a obediência, ele também teria entrado em estado de um descanso permanente, desfrutando da bem-aventurança e da comunhão de Deus como uma forma plena. É esse o aspecto aqui do que o Senhor começa aqui o capítulo 2 com o sétimo dia, o dia de descanso. Assim, o descanso divino do sétimo dia aponta para a meta da criação. Qual é a meta da criação? A meta da criação é um estado final de paz e harmonia com Deus. Por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ele faz uma conclusão desse estado de perfeição. Por isso o dia do Senhor, o sétimo dia, ele aponta para essa meta da criação, a perfeição e a harmonia. E é justamente isso que o Senhor quer no nosso coração, quer para conosco. Porque o pecado, ele trouxe desarmonia, ele trouxe um estado de desorganização. E esse aspecto escatológico, ele é enfatizado por alguns teólogos aliancistas, Hermann Whitfield e Francis Turretin. Eles veem o repouso do sétimo dia como um sinal de uma consumação prometida no pacto. Deus está dizendo: olha, eu vou dar a vocês, claro, aqui a Adão, no pacto das obras, olha Adão, eu vou dar a você e a todos aqueles que são seus descendentes um gozo eterno, um dia de descanso perfeito. Por isso, para Israel, a qual foi direcionado esse texto, primeiramente, quando eles estavam saindo ali para o deserto, estavam sendo libertos, e eles viam o sol e a lua como o criador do tempo. Eles tinham esse ensinamento nos cultos pagãos, nas religiões ali circunvizinhas. Por isso a importância de nós entendermos e levarmos em consideração o contexto em que foi dado esse texto a Israel, quando foi lido para os seus primeiros ouvintes. Não foi quando Moisés, ou nem Moisés estava lá vendo a criação e relatando, narrando, não. Foi passado ali pela tradição oral, e tinha relatos de outros povos pagãos, de outras religiões, principalmente daqueles que adoravam o sol e a lua. Por isso que nos 6 últimos dias o Senhor não usa o termo sol e lua, mas os luzeiros para alumiar o dia e alumiar a noite. O Senhor é Ele quem criou o tempo, e este princípio de eternidade, de que Deus é o Criador eterno de todas as coisas, para ser incutida na mente dos israelitas. E logo após foi dado um sábado nacional para Israel. Israel, quando for ali organizado como nação, eles entraram na terra prometida, foi colocado como no estatuto, nos mandamentos do Senhor. Nós não encontramos nenhuma menção ao sábado nas Escrituras antes de Êxodo, capítulo 16, versículo 23, quando Deus apresenta a Israel as prescrições para que lhe recolhesse o maná diário. Deus diz: olha, vocês vão todos os dias recolher o maná diário, durante os 6 dias, mas quando for no 6º, vocês vão pegar uma porção dobrada, porque eu vou mostrar a vocês que é eu que sustento vocês. Não é o trabalho que vocês fazem durante os 6 dias e querem trabalhar também aos domingos, pegar o domingo que eu santifiquei, que eu abençoei, para vocês fazerem o que vocês bem quiserem. Tanto é que quando Israel pegava o maná, alguns pegavam o maná dobrado ou uma porção maior durante os outros dias, eles ficavam podres, fedentos. Mas quando no 6º dia eles pegavam
eles pegavam a porção dobrada e não se estragavam. Por quê? Quem é que faz a coisa ser conservada? Quem faz com que você prospere? Quem faz com que você enriqueça? É o próprio Deus. Então tudo está relacionado ao sétimo dia para nós pensarmos no Senhor, para nós nos dedicarmos ao Senhor. Porque o mundo, a proposta que o mundo faz, e o próprio Satanás, é para que nós nos desviemos de pensar no Senhor, especificamente em um tempo mais apropriado, numa escala maior, que é o sétimo dia. Então, ao observar como a forma está revelada nas Escrituras, sugere que os israelitas, eles já sabiam da importância do sábado e tinham como um dia de descanso. Então, ao dar o sábado a Israel, o Senhor relacionou esse dia especial com outros acontecimentos da história sagrada. Quais acontecimentos? Em primeiro lugar, quando Deus deu a Israel a lei no Monte Sinai. O monte foi associado à criação. Por favor, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Nós já lemos, mas aqui está. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Perdão, meus irmãos. Lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então Deus era generoso em prover todas as necessidades do povo de Israel, e Israel deveria reconhecê-lo como tal adorador e criador, mas não deveria imitar as nações. Mas aqui no capítulo 23, ele vai dizer que está diretamente ligado à lei de Israel, ao Monte Sinai, à libertação, à forma agora como Deus faz Israel, coloca uma instituição, coloca uma lei, coloca uma constituição para dizer como eles devem proceder. Como é que deve Israel proceder? Dizendo, olha, vocês vão fazer a obra de vocês durante 6 dias, mas o sétimo dia é lei, uma constituição. Veja, nós somos regidos no nosso país pela Constituição, chamada Carta Magna. Mas Israel aqui, quando o Senhor o constitui como nação, ele coloca como ordenança, dizendo, olha, isso está associado à criação. Israel, como povo de Deus, está ligado à criação. Então o Senhor ordenou que seu povo observasse o sétimo dia, ordenou também que ele ordenasse os anos, 7 anos, a cada jubileu, que são 49 anos, eles deveriam guardar também um ano, lembrando sempre que eles deveriam descansar no Senhor, confiar em Deus, que Ele era o seu sustentador. Por isso o sábado não estava ligado apenas à criação, mas no final da entrega da lei, esse dia foi investido ali de significado especial, como um sinal entre Deus e o próprio povo de Israel. Há uma ligação de Deus com o povo ali no Velho Testamento, com o povo da Antiga Aliança. E nós lemos aqui, e nós vamos repetir a leitura em Êxodo capítulo 31, versículos 12, por favor. Quando o próprio Deus, ele vai dizer a Israel, que nós, capítulo 31 de Êxodo,
versículo 12 em diante, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então aqui, quando Deus concluiu a fala com Moisés, entregou a lei a ele ressaltou: olha, há um sinal entre mim e ti, entre a nação de Israel e todo o resto das nações. Vocês são testemunhos. E aí todas as nações vão perguntar a vocês: por que vocês não trabalham no dia do Senhor? Porque vocês guardam o dia do Senhor? E eles iam dizer: porque o Senhor, Ele não apenas é criador do sol e da lua, não é criador apenas do tempo, mas Ele é também o dono, o criador da eternidade. E nós temos a firme esperança, expectativa de entrarmos na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, que aponta para uma terra muito superior, como vamos ver lá no 3º ponto, que se consuma em Cristo. E vocês vão santificar esse dia, e é por meio desse dia também que eu santifico vocês. Veja, no verso 13: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Com qual propósito? Para quê? Ele vai dizer: para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A santificação também que vem da parte do Senhor é quando nós observamos esse dia. Israel era santificada nas reuniões solenes, nas assembleias solenes convocadas pelo Senhor. E é por esse motivo que nós, como crentes em Cristo, não podemos escolher se viemos para o culto ou não. Não é uma opção, é uma convocação solene, é uma ordem, é um mandamento que o Senhor nos deu. Por isso, o próprio Deus nos fala acerca de que tem o princípio lá de Deus na criação. Tem também o princípio de que Deus, com relação ao dia do Senhor, quando a criação de Israel como nação. E há uma extensão para nós, como o Israel de Deus, sendo a igreja do Novo Testamento. A igreja neotestamentária é o Israel de Deus, o Israel espiritual, que é justamente essa terceira relação aqui do sábado com o próprio povo de Israel. É um dia de celebração, é um dia de alegria. O dia do Senhor não pode ser um dia tristonho, por mais que estejamos passando por dificuldades. Quando Moisés leu a lei para a nova geração prestes a entrar em Canaã, ele relacionou o sábado com a libertação do Egito. Veja, irmãos, há um desenvolvimento na progressividade da revelação. Quando o Senhor, em Êxodo, no início da caminhada de Israel para a terra prometida,
relacionou quanto nação, mas ele explicou que esse dia é um dia de alegria, de regozijo, não é um dia engessado, dizendo posso fazer isso, posso fazer aquilo. Qual é o conceito do dia do Senhor? Por favor, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 5, versículos do 12 ao 15. Deuteronômio capítulo 5, que diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora veja o verso 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Está diferente da redação do que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 11, de 8 até o 11. Aqui há um acréscimo, uma diferença, a razão pela qual nós devemos guardar o dia do Senhor, o dia de sábado. Porque o povo de Israel aqui foi liberto ali do Egito. Eles estavam às portas de entrar na terra prometida. E Deus lembrou a eles, dizendo: lembra que eu santifiquei a vocês. Lembra que eu sou o grande libertador de vocês. Por isso, no capítulo 20 de Êxodo, ele começa afirmando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, capítulo 20, versículos 1 e 2 diz assim: então falou Deus todas estas coisas: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E lá ele vai repetir e lembrar, ele inclui dentro do próprio mandamento: o Senhor libertou vocês. E nós, meus irmãos, tem uma aplicação para nós. Nós somos libertados do mundo, do poder de Satanás, das trevas. E esse dia do Senhor é um dia de regozijo, de lembrança. Assim como a Páscoa era uma ordenança veterotestamentária para lembrarmos da libertação do povo de Israel, este mandamento está com o mesmo propósito. Então esse descanso semanal também serviria de prenúncio para o descanso daqueles que gozariam da terra prometida. Há uma promessa de eternidade para nós. Por isso que no capítulo 2, versículos 1 a 3 de Gênesis, o Senhor não coloca tarde e manhã. Há o princípio da eternidade, há o princípio de um gozo eterno que está lá no pacto das obras, que está também ligado ao pacto da graça em Cristo Jesus como o Senhor do pacto. Então Deus os havia tirado do Egito para que pudesse conduzi-los ali à terra prometida, a fim de que se apropriassem de sua herança. E no livro aos Hebreus, esse conceito de descanso prometido é aplicado aos cristãos da nova aliança. E qual é o grande problema de Israel? Qual foi o declínio de Israel? É esse o aspecto que eu quero que você observe e tema o Senhor e ame este mandamento. O problema de Israel, o declínio de Israel, foi quando espiritualmente eles deixaram de observar o sábado do Senhor. Eles foram castigados por essa desobediência. Há textos que falam a esse respeito. Os profetas, eles são contumazes em falar acerca dessa desobediência. Eles foram entregues. Israel, reino do norte, foi tragado pelos assírios.
E Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro pela Babilônia, e no tempo do ministério de Cristo, os escribas, eles distorceram este mandamento. Então, deixar de observar esse mandamento tem consequências. Esse mandamento, ele tem um princípio também moral, porque nós somos ligeiros, nós que eu digo, o nosso tempo, a nossa época, em condenar, e não está errado, o adultério, o furto, a maledicência, mas este mandamento, quando nós não observamos, nós achamos que diante de Deus não faz diferença. Não podemos afirmar isto. As poucas exceções encontradas nos escritos de Moisés foram multiplicados em inúmeras regras pelos israelitas, pelos fariseus, colocando em outro extremo. Veja, não observar como foi Israel quando ali na época dos profetas, achar que não há importância para este mandamento. Por outro lado, foi no tempo dos fariseus levado para outro extremo. Não faça isso, não faça aquilo outro, colocando medidas. Tinha até quem contasse os passos no dia do Senhor, senão era ali condenado a pagar multa e era levado aos sacerdotes. E para mim, para você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, da nova aliança, como é que nós devemos lidar com esse dia? O dia mudou do 7º para o 1º, onde nós vamos observar o sábado espiritual do cristão. E o escritor aos Hebreus coloca lado a lado o descanso de Deus na criação, lá que quando lemos no capítulo 4 de Hebreus, o verso 4, ele coloca acerca do descanso de Deus na criação com o descanso de Israel em Canaã, no versículo 8, para nos ensinar acerca de um descanso espiritual que os cristãos encontram apenas em Cristo, nos versos 9 a 11, onde no capítulo 4, a partir do verso 9, ele vai dizer: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E é justamente esse princípio. Por que mudou? Aqui se encontra um conceito teológico que se chama mudança de dispensação, aonde Cristo ele muda, porque foi completado, foi observado todo o rito, todas as leis no Velho Testamento. Só que há coisas que são descontinuadas, como o sacrifício de animais no templo, mas há coisas que foram continuadas, mas foram ali adaptadas para o Novo Testamento, para fazer justamente essa distinção. Então, a partir da nova dispensação, a igreja do Senhor passou a observar o primeiro dia da semana, o dia que Cristo ressuscitou dos mortos. No capítulo 20 de João, versículo 1, lá está, no primeiro dia da semana, se você olhar lá no original, tem sábado. Se você observar no verso 19 também de João, vai lá, primeiro dia da semana, vai estar sábado, lá nos originais. O problema é que a nossa tradução, ela quis simplificar, quis ajudar o ouvinte, mas ela não foi precisa na tradução da nossa versão. Mudou-se o dia, e com a obra redentora de Cristo, esse dia do Senhor, segundo o escritor dos Hebreus, a interpretação que ele traz do dia do Senhor do Velho Testamento, colocando justamente lado a lado a criação com a redenção, ele nos mostra que em Cristo ele trouxe uma dimensão mais profunda. Quero lembrar vocês que o sábado era diretamente ligado ao pacto das obras.
por ser uma instituição do descanso sabático e simbolizava a promessa de vida eterna oferecida a Adão sob a condição de perfeita obediência. E o descanso de Deus aqui traz um modelo pactual. O fato de Deus descansar no sétimo dia não implicava, claro, fadiga da parte dele, mas ele instituiu esse dia como um princípio universal e pactual, vinculando aí a humanidade ao princípio de adoração e descanso. Por isso o sétimo dia não é para nós fazermos o que nós bem entendemos, mas esse dia é para adoração e descanso dessas outras obras. Porque quando nós trabalhamos no nosso dia a dia, na nossa função, na nossa profissão, ali se torna rotineiro. Tem, claro, Charlie Chaplin, ele tem um vídeo, né, que ele está com a ferramenta ali, ajustando o parafuso, ele sai e ele fica tipo mecanizado. Claro, tem todo um pensamento ideológico ali por trás, mas tem um certo sentido também, que se nós nos fixarmos apenas nessas coisas cotidianas, no dia a dia, na rotina, veja o que é feito para os filhos hoje. Tantos influencers dizendo: olha, você tem que fazer uma rotina para o seu filho, ele não pode passar 5 a 10 minutos ali da hora de dormir, de fazer isto ou aquilo. É louvável, tem que ter uma rotina, ele tem que entender que existem padrões, não pode ser engessado, mas isso não pode ser todos os dias. Por isso, o princípio do dia do Senhor é para que ele se tire do esse dia do que é comum, o que é adoração. Então a função tipológica do sábado aqui, no contexto do Pacto das Obras, é visto como um sinal escatológico e uma recompensa final para a vida eterna. E a santificação do sábado é a bênção que indica que este dia tem um elemento consagrado inicial, que foi em Adão, possuindo um caráter moral e contínuo. Isso implica que o princípio sabático não é meramente cerimonial, não é a cerimônia, não é um rito. Eu quero frisar aqui para você: você tem que levar em consideração o sábado como um princípio moral. Apesar de ter a sua origem no Pacto das Obras, ele tem essa perspectiva redentiva no Pacto da Graça. Então, aqui, quando ele está ligado à questão moral, é que nós pecamos contra Deus quando não observamos este dia. E eu quero justamente chamar a atenção e frisar de novo: você tem que entender e colocar numa mesma graduação que os outros mandamentos, quando são quebrados, principalmente os últimos mandamentos que nós levamos mais em consideração, o furto, o adultério, a maledicência, o matar, a desonra aos pais, é tão pecado quebrar o mandamento do Senhor como esses outros. O problema é que, por causa da nossa natureza, nós não levamos esse dia em consideração. Então, enquanto no Pacto das Obras, o sábado apontava para a consumação da vida pela obediência, o Pacto pela Graça, ele aponta para o descanso final em Cristo. Então o sábado, portanto, é uma antecipação da redenção, e é isso que nós devemos encher a nossa mente. Ele tem esse princípio perpétuo. O dia do Senhor não foi apenas lá na criação, mas ele dá toda essa continuidade. Tudo que for alusível às coisas de Deus em relação ao tempo tem que estar em conformidade com o dia do Senhor. Tudo o que você fizer durante os 7 dias está relacionado ao dia do Senhor. Tudo que você estuda, o tempo que você tem para estudar, para trabalhar, para estar com a família durante os outros dias, ele tem que ser um reflexo da harmonia e perfeição
que nos traz acerca da eternidade. Por isso, trabalhe arduamente, trabalhe duro, trabalhe com prazer, não como um peso, porque se o dia do Senhor for um regozijo, um deleite, essa expectativa da eternidade, todas as outras ações, todas as outras áreas da sua vida, eles vão começar a fazer sentido. Você vai começar a ter prazer e alegria em trabalhar, porque a queda, ela trouxe um desgosto, um peso quanto ao trabalho. Mas o dia do Senhor, ele traz alento. Então, quando você fizer a sua agenda, você tem que dizer: quem é Senhor dessa agenda? Quero exemplificar aqui. Quando você faz a agenda da sua semana, o que é que vem primeiro na sua agenda? É o culto doméstico? Como é que nós estamos? Veja, não é apenas em fazer o culto doméstico, é que ele é prioridade e tudo deve girar em torno dele. Nós falhamos, nós pecamos, nós adaptamos o culto doméstico à agenda ali, ela flutua. Veja, não que o que eu quero mostrar isso aqui, não é que você possa colocar em um determinado tempo, engessado, é primeiro ou depois, não, mas é a motivação do coração. Como nós dizemos: olha, nós não podemos deixar de fazer o culto doméstico, ele tem que estar presente na nossa agenda, nós temos que separar esse dia para o Senhor. Outro aspecto é que toda e qualquer comemoração deve estar em harmonia com o que Deus diz sobre o tempo. Nós não podemos roubar o tempo de Deus. E aí eu quero ligar aqui ao princípio do que as Escrituras dizem acerca do cumprimento do dia de Cristo, a nova dispensação, a mudança que houve, as adaptações que ocorreu. Aqui erro, um conflito, quando nós, eu digo o cristianismo em geral, separa a Páscoa do Velho Testamento para ser comemorada, e não só apenas para ser comemorada, mas que segue um calendário católico, apostólico, romano. Porque se nós disséssemos, olha, vamos comemorar a Páscoa no mês de setembro, o mundo, eles iriam aceitar? Não. Tem que ser naquele período ali, 40 dias após o carnaval. Além de ser aqui um anacronismo, ou seja, uma coisa fora do tempo, querendo voltar ainda lá às sombras, porque nós vamos passar aqui hoje a participar da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor foi justamente o que substituiu a Páscoa veterotestamentária, porque a Páscoa do Velho Testamento era derramamento de sangue, literalmente cruento. Um cordeiro teria que ser morto ali perante a família, as crianças iriam ver ali o derramamento de sangue. Só que agora Cristo cumpriu tudo aquilo ali, a perfeição da obra de Cristo. Então o dia do Senhor, ele tem um novo vislumbre, uma aplicação muito mais profunda, um significado eterno, espiritual e não terreno. E outras comemorações, e aí eu quero apontar aqui para o calendário secular que tem dirigido muitas vezes a igreja do Senhor. Sim, o calendário secular tem muitas vezes dito, determinado o que é a igreja de Cristo. Deus
Vamos aqui agora fazer a ligação e as aplicações com o tempo. Quando Deus inspirou Moisés e mandou Moisés escrever o livro de Gênesis, e Moisés falou para Israel, eles estavam saindo do Egito, eles estavam ali em meio a povos pagãos, que dizia que o sol, a lua, as estrelas, são eles quem determinam ali o funcionamento, o tempo, a influência sobre os homens. É tanto que hoje tem os zodíacos, os horóscopos, que muitas vezes as pessoas crentes, professas, falam, olha, eu coloco, vejo, eu sou Sagitário, Câncer, sei lá o quê. Meus irmãos, isso é paganismo. E Israel estava nessa situação, e Deus disse: vocês são diferentes, eu santifiquei esse dia, eu santifiquei o tempo, e não é esse povo ao redor de vocês que vão dizer o que é que vocês devem fazer, como devem trabalhar, porque vejam que vocês eram escravos no Egito. Eles fizeram com que vocês trabalhassem arduamente para eles. E quando eu eu ordenei que Faraó liberasse vocês para adorar, o que foi que ele fez? Lhe deu mais trabalho ainda, fustigou vocês. Vocês devem ir contra a cultura, contra todo esse mundo. Vocês são modelo. Israel era para ser luz para o mundo. E quem é que deve ser luz para o mundo hoje? A igreja neotestamentária, a igreja dos nossos dias. E nós devemos ser contra a cultura, dizer, olha, eu não aceito, porque isso tem paganismo por trás. Há uma influência católica, apostólica romana no seio da igreja dos nossos dias. Tanto é que no São João há muitas igrejas que acham que podem espiritualizar a coisa e colocam São João com Cristo. Não, pastor, ele não tem nada a ver com o São João, mas você vai lá no período de São João, nas igrejas, lá as barraquinhas, as bandeirolas, as roupas quadriculadas, e até chegam a colocar aqueles chapéu de palha, é tudo ali naquele mesmo jeito. Isso aí é justamente o oposto que Deus diz. Nós devemos ser diferentes. Nós somos nova criatura. Nós temos que ir contra tudo aquilo que o mundo propaga, porque eles são contra tudo que é de Deus e que leva o nome de Deus. Nós, irmãos, isso aí é o princípio do protestantismo, a nossa herança reformada. Nós fomos contra o catolicismo. E veja, além do catolicismo, há agora o secularismo entrando na igreja, juntando para influenciar e determinar como é a agenda nossa. Nós devemos fugir de toda essa aparência, como diz o texto sagrado, fugir da aparência do mal. Isso está ligado ao dia do Senhor. O Natal, ele é comemorado no dia 25 de dezembro. As pessoas dizem, não, pastor, olha, nós vamos aproveitar aquele dia para pregar o Evangelho. Ok, se é para pregar o Evangelho, ou qualquer outra desculpa, você pode comemorar, porque é o nascimento de Cristo, e devemos, de fato, comemorar, mas eu vou explicar como, né? Se nós dissermos, vamos comemorar o Natal no dia 31 de janeiro, quem é que iria aceitar? Não.
tem que ser naquele período. Eu sei, meus irmãos, que tem uma simbologia, nós fomos criados nesse ambiente, tem todo um aspecto, mas é para lutar contra a nossa própria natureza. Aquilo que dizemos, o que é santo ou não, o que diz que é santo ou não somos nós, é o próprio Deus. Isso está ligado ao dia do Senhor. É porque é no dia do Senhor e na Páscoa que nós comemoramos toda a obra de Cristo. Não podemos comemorar a obra de Cristo, ela é tripartida, dividida. Não. Desde a concepção de Cristo até a sua mediação, hoje nós comemoramos na Páscoa todos os dias do Senhor, e aí está a agenda de Deus, porque Ele santifica neste dia, para nós participarmos da ceia do Senhor. O ensino do dia do Senhor tem que ser mais efetivo. Temos que observar mais e pensar mais sobre esse dia, porque há prejuízos imensos naquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Nós não podemos acrescentar nem tirar, mas devemos ensinar. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia aí, por favor, em Deuteronômio, capítulo 5. Deixa eu ver o texto aqui, irmãos. Não, o texto que eu estou buscando aqui é quando Deus manda ensinar aos filhos. Quando 6. Isso, o fim da obediência à lei. Obrigado, isso mesmo. A partir do verso 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui o ensino aos filhos, mas veja que em todo lugar que era visível, era para que eles internalizassem o ensino, a lei. E veja, o desmando, a não observância disso aqui, o que foi que levou a Israel? Juízes, por favor, irmãos, capítulo 2. A partir do verso 6. Juízes 2, a partir do verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel.
faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Então aqui, lá em Deuteronômio, o povo, o último discurso, Deus entrando na terra do Egito, dizendo: olha, vocês têm que ensinar aos seus filhos, ser contra esses deuses pagãos aí, todo esse ensinamento. Vocês cuidem da sua herança, cuidem dos seus filhos, ensine a eles, principalmente o dia do Senhor. Diga: olha, hoje é dia do Senhor, é criancinha, mas eles vão aprendendo, eles vão sendo abençoados por Deus, pelo Espírito Santo, aplicando esse entendimento do regozijo do dia do Senhor, da libertação do dia do Senhor. Porque o que foi que aconteceu? Eles, veja, outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, não tiveram conhecimento, não foram alcançados pelo Evangelho. Veja, nem tampouco conheceram as obras que fizera o Senhor a Israel. O que foi que Deus fez a Israel? Eles entrando na terra prometida, todas aquelas maravilhas, os libertando da terra do Egito, fazendo ali como uma nação, guardando e sustentando dia a dia com o maná do céu. E eles, os pais, não falaram aos seus filhos, não ensinaram aos seus filhos, nem muito menos isso fazia parte do coração deles. Porque antes de ensinar aos nossos filhos, isso tem que fazer parte do nosso coração, do nosso entendimento, do regozijo, do prazer que nós temos para o dia do Senhor. Porque as crianças, elas percebem se a gente de fato está falando aquilo ali apenas externamente, ou apenas como fazendo parte, ou melhor, ou fazendo isso parte do nosso coração. Como é que nós preparamos para vir para o dia do Senhor? Como é a expectativa? Nós estamos prontos com antecedência para estar aqui? Nós reunimos direcionando todas as nossas forças para que no outro dia acordemos e esteja tudo pronto, vestir, tomar um banho, se vestir, se aprontar e estar aqui logo cedo para ver os irmãos, ver a igreja do Senhor. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Assim deve estar o nosso coração. Porque o próprio Satanás, meus irmãos, ele tem tentado apagar a glória desse dia. Veja o que está na pergunta 121. É aqui que eu quero concluir. Porque este dia aparece somente uma vez em cada século, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele, de pensar no Senhor, de meditar, seja para nos prepararmos para ele, seja para o santificarmos. Veja, tem a preparação e a forma como nós santificamos, ou seja, tiramos esse dia, distinguimos este dia de ser verdadeiramente para o Senhor, não é para que a gente se sinta bem. Geralmente as pessoas entendem descanso como indo para um resort, passando lá férias, tirando o dia para fazer o que quer. Mas vou trazer uma imagem emblemática aqui. Está numa rede, balançando, só com rede e água de coco. Não é assim. O sétimo dia para o Senhor também foi um dia de trabalho, um dia de providência, a forma como Deus governa todas as coisas. E este dia, ele deve de fato ser assim que nós devemos o santificar. Porque Satanás, com os seus instrumentos, se esforça para apagar a glória.
e até a memória deste dia para introduzir a irreligião e a impiedade. Há uma ação maligna para nos tirar o pensamento, para apagar a nossa memória. Por isso que a minha pergunta de início, agora eu quero arrematar e dizer o porquê. O meu desejo é chegar aquele dia em que todas as coisas serão restauradas, onde nós veremos Cristo, mas também toda a criação, a harmonia, a perfeição, aonde não haverá luto, luta, pecado, lágrima, insegurança, mas uma harmonia ali em todas as coisas. E é justamente esse dia do Senhor que aponta para esse dia. Não precisamos retornar, nem estar naqueles divaneios do cientista, dizendo que se andássemos rápidos, voltaríamos ao passado. Não! A nossa expectativa é para a frente, é para o futuro, e esse dia é um dia glorioso e cheio de expectativas. Por isso, o dia do Senhor foi para nos abençoar. O dia do Senhor não pode ser um peso para nós. Nós não podemos fazer o que bem queremos com o tempo. Deus é o Senhor do tempo, mas também da eternidade. Se nós não sabemos lidar com o tempo, não saberemos lidar com a eternidade, porque o tempo ele terá fim. E se nós não somos fiéis no pouco, como seremos também no muito? O Senhor nos chama a ver este dia, meditar sobre ele, santificá-lo e sermos abençoados por esse dia. Ele deve encher, nos energizar para todos os outros dias. E quando estamos em Cristo, sendo nova criatura, nós agora temos um descanso em Cristo, um descanso eterno prometido pelo Senhor, não só para nós, mas para os nossos filhos. Nós temos que observar o dia do Senhor como um princípio moral, escatológico, mas também de promessa eterna no Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui também que este dia ele nos ajuda. Veja o que ele diz. Por isso que o Catecismo Maior vai dizer que somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos se nós observarmos o dia do Senhor. Por quê? Porque quando temos o dia do Senhor no nosso coração, nós temos a eternidade. E todas essas outras coisas aqui, elas dizem, nós dizemos, nós já somos mais que vencedores, tudo foi concluído. Nós temos que ter a eternidade no nosso coração. Nós não podemos ser condicionados e levados pela agenda como o mundo faz, o calendário do mundo. Nós temos que ser contra a cultura. Que Deus nos abençoe, aplique sua palavra, e que o dia do Senhor, meus irmãos, não fique nesse aspecto, o que é que faço, o que é que não faço. Você tem que entender primeiro, esse dia, o dia do Senhor, ele aponta para a eternidade. E eu espero ele com toda expectativa, alegria no meu coração, onde estaremos todos eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.